Cumprimentos, amados e queridos irmãos, com a paz do Senhor Jesus. Deus lhe abençoe aí onde quer que você se encontre neste momento, né? Quero ler aqui uma palavra que está escrita para a glória de Deus em 1 Timóteo capítulo 4, versículo 15 e 16, para a glória do Senhor nosso eterno Deus. Medita estas coisas, ocupa-te nelas, para que o teu aproveitamento seja manifesto a todos. Tem cuidado de ti mesmo e da doutrina. Persevera nestas coisas, porque fazendo isto te salvarás tanto a ti mesmo como aos que te ouvem. Deus seja louvado, aleluia. Glória a Deus. E em 2 Timóteo, ainda 3, 14, 15, está escrito: Tu, porém, permanece naquilo que aprendeste e de que foste inteirado, sabendo de quem os tens aprendido, e que desde a tua mocidade sabe as sagradas letras que pode fazer-te sábio para a salvação pela fé que há em Cristo Jesus. Glórias a Deus. Aos Hebreus, capítulo 4, 12, porque a palavra de Deus é viva e eficaz, é mais penetrante do que espada alguma de dois gumes, e penetra até a divisão da alma e do espírito e das juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e intenções do coração. Ainda em Tiago 1, 21, pelo que, rejeitando toda a imundície, superfluidade de malícia, recebei com mansidão a palavra em vós enxertada, a qual pode salvar as vossas almas. Em 1 Pedro 1, 22, 23, 24 e 25. Purificando as vossas almas na obediência à verdade, para a caridade fraternal não fingida, amai-vos ardentemente uns aos outros, com um coração puro, sendo de novo gerado, não de semente corruptível, mas da incorruptível pela palavra de Deus, viva e que permanece para sempre. Porque toda a carne é como a erva, e toda a glória do homem como a flor da erva. Cerca-se a erva e cai a sua flor, mas a palavra do Senhor permanece para sempre. E esta é a palavra que entre vós foi evangelizada, né? Apocalipse 1:3. Bem-aventurado aquele que lê e os que ouve as palavras desta profecia e guarda as coisas que nela estão escritas, porque o tempo está próximo. Ainda em Apocalipse 22, 6 e 7, disse-me, estas palavras são fiéis e verdadeiras, e o Senhor, o Deus dos santos profetas, enviou o seu anjo para mostrar aos seus servos as coisas que em breve hão de acontecer. Versículo 7. Eis que presto venho, bem-aventurado aquele que guarda as palavras da profecia deste livro. Deus seja, Deus seja louvado para todo ser, Deus seja louvado. Em Isaías capítulo 40, versículo 8, repete a mesma palavra dizendo: seca-se a erva e cai as flores, mas a palavra do nosso Deus subsiste eternamente. Jeremias 15, 16. Achando-se as tuas palavras, logo as comi, e a tua palavra foi para mim o gozo e a alegria do meu coração. Porque pelo teu nome me chama, ó Senhor Deus dos exércitos. Jeremias 23, 29. Não é a minha palavra como fogo, diz o Senhor, e como martelo que esmiuça a penha? Glórias a Deus. Mateus 1, 22. Tudo isto aconteceu para que se cumprisse o que foi dito da parte do Senhor pelo profeta que diz, glórias a Deus. Mateus 4, 4. Ele, porém, respondendo, diz, está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Ainda em Mateus 10, 22. Mas ele
mas ele, pesaroso desta palavra, retirou-se triste, porque possuía muitas propriedades. Marcos, louvado seja Deus, 13:31. Passará o céu e a terra, mas as minhas palavras não passarão. Ainda em Lucas 8:21, mas respondendo ele disse: minha mãe e meus irmãos são aqueles que ouvem a palavra de Deus e a executam. Ainda em aos Romanos 15:4. Glória a Deus. Porque tudo que dantes foi escrito para nosso ensino foi escrito para que, pela paciência e consolação das Escrituras, tenhamos esperança. Louvado seja Deus. Ora, o Deus de paciência, glória a Deus, e consolação vos conceda o mesmo sentimento uns para com os outros, segundo Cristo Jesus. Aos Colossenses 3:16, a palavra de Cristo habita em vós abundantemente em toda a sabedoria, ensinando-vos e admoestando-vos uns aos outros com salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando ao Senhor com graça em vosso coração. Deus seja louvado. Louvado seja Deus. Glórias a Deus. Meu irmão, ainda antes que houvesse dia, na verdade, está escrito eu sou, né? Observamos, aleluia, o que nós acabamos de ler, acerca do que? Acerca da palavra de Deus. Louvado seja Deus, aleluia. Glória a Deus. No livro do Gênesis, capítulo 1, no versículo 1 a seguir, observamos o que ali está escrito dentro da Escritura Sagrada, que no princípio criou Deus os céus e a terra. E a terra era sem forma e vazia, e havia trevas na face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Louvado seja Deus. E ali Deus começou a falar, e conforme ele ordenava que houvesse, assim aquilo acontecia conforme a sua palavra. Louvado seja Deus. Então nosso Deus, meu irmão, nosso Deus, minha irmã, ele é um Deus que vera para cumprir com aquilo que ele fala. Louvado seja Deus. Aleluia, glórias a Deus. Olha a grande e imensa importância, né, que nós temos em meditar nas palavras de Deus, não somente de dia, mas meditar também na palavra de Deus de noite. Louvado seja Deus. Aleluia. O profeta está dizendo que ele, achando as palavras de Deus, logo ele as comeu. E as palavras do Senhor foram a alegria e o gozo do coração dele, como tem que também ser a alegria e o gozo do meu coração, como também é a alegria e o gozo do teu coração quando você se alimenta das palavras de Deus. Louvado seja Deus. Aleluia. Deus, aleluia, louvado seja Deus. Ele vela para cumprir com a palavra que ele fala. Louvado seja Deus, aleluia. E nós temos que atentamente ouvir, louvado seja Deus, as palavras de Deus. Louvado seja Deus. Observamos que o Senhor e Salvador Jesus Cristo diz: está escrito que nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Louvado seja o Senhor, nosso eterno Deus, nosso eterno Pai, né? Então veja só, em 1 Timóteo, como nós observamos aqui nesta palavra, em 1 Timóteo, louvado seja Deus, no capítulo 4, versículo 15 e 16, está escrito: medita estas coisas, ocupa-te nelas, para que o teu aproveitamento seja manifesto a todos. Tem cuidado de ti mesmo e da doutrina. Persevera nestas coisas, porque fazendo isto te salvarás tanto a ti mesmo como aos que te ouvem. Louvado seja Deus. Observamos, irmãos, no que nós devemos se ocupar. Louvado seja Deus. É nas palavras de Deus. A gente está se ocupando em muitas coisas neste mundo, sim. Louvado seja Deus. Mas bem entendemos nós pela Escritura Sagrada que diz: o mundo passa, bem como as suas concupiscências, aquele, porém, que faz a vontade de Deus, esse permanece para sempre. Então nós temos que ocuparmos mais do nosso tempo nas palavras de Deus. Louvado seja Deus, aleluia. E ainda, se nós formos entrar um pouquinho mais para frente, glórias a Deus, nós vamos poder ver aqui em 2 Timóteo 3, 14 e 15, tu, porém, permanece naquilo que aprendeste
e de que foste inteirado, sabendo de quem os tens aprendido, e que desde a tua mocidade sabe as sagradas letras, que pode fazer-te sábio para a salvação pela fé que há em Cristo Jesus. Louvado seja o Senhor nosso Deus e Senhor nosso Pai. Aí nós vamos um pouquinho mais. E aos Hebreus, você observa, pode observar, meu irmão, minha irmã, e aos Hebreus capítulo 4, versículo 12, louvado seja Deus, vejam que aqui também está escrito para nosso proveito. Para nosso proveito. Para a alegria da nossa alma. Para a alegria do nosso espírito. Vamos se ocupar um pouquinho mais das palavras de Deus. Deus é bom. Deus vela para cumprir com a sua santa palavra. Louvado seja Deus. Nenhuma das boas palavras que Deus tem falado, jamais uma sequer caiu por terra. Louvado seja o Senhor nosso Deus, nosso eterno Pai. De tal forma que se nós formos ver dentro da Escritura, podemos dar um passo mais para dentro da Escritura e podemos ver o seguinte. Aleluia, glória a Deus. Louvado seja Deus. Seja o vosso falar, se ensina não, porque o que passa disso é de procedência maligna. O que quer dizer com isso? Quer dizer que nós também temos que falar a verdade. E que não devemos acrescentar nada, aleluia, do que Deus fala. E também não devemos, aleluia, tirar nada do que Deus fala. Glórias a Deus. Se Deus disse, louvado seja Deus, que passará aos céus, passará aos céus. Então você pode observar, meu irmão, você pode observar, minha irmã, que tudo passa. Tudo nesta vida passa. Esse momento que você está vivenciando vai passar também. Essa situação que você está enfrentando, uma hora acaba, uma hora ela passa também. Talvez essa dor que você está sentindo, uma hora também vai ter que passar. Aleluia. Esse problema que você está enfrentando, uma hora também ele vai ter que passar. Louvado seja Deus. Mas a palavra de Deus, ela vai permanecer. A palavra de Deus, ela vai permanecer. A palavra de Deus, ela permanece. Né? Ainda antes que houvesse o dia, eu sou, como escrito está. Lá estava a palavra. No Evangelho, segundo escreveu João, no seu capítulo 1, no seu versículo 1 a seguir, está escrito ali. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele tudo que se fez jamais se faria alguma coisa se não fosse ele quem estivesse feito. Ele fez com o quê? Com a sua santa palavra. No que Deus segura tudo. Ele sustenta tudo certamente conforme a sua palavra. É a palavra de Deus que permanece. A situação que você está enfrentando, a situação que eu estou enfrentando, uma hora ela passa. Glórias a Deus. Por mais que às vezes pensamos que não vai passar, mas vai. Porque nós estamos diante de uma palavra que diz que passará os céus e passará a terra. Mas as minhas palavras não passarão. Louvado seja Deus. Então no que nós temos que estar firme na palavra de Deus. Aleluia. No que nós temos que construir a nossa casa na rocha. O que é a rocha que estou falando? É a palavra de Deus. Porque vem vento. Aleluia. Bate sobre a nossa casa, mas ela não cai. Vem chuva, desce a enxurrada, bate sobre a nossa casa, mas ela não cai. Louvado seja, vem o combate contra nós, mas se nós estamos firmes na palavra de Deus, nós também não vamos cair, porque nós estamos firmes na palavra de Deus, nós construímos a nossa vida na palavra. Aleluia, Deus vela para cumprir com a sua santa palavra. Vamos um pouquinho mais para dentro desta palavra e podemos observar um pouquinho mais. Louvado seja Deus. Aqui, olha só, louvado seja Deus. Em aos Hebreus 4:12, porque a palavra de Deus é viva e eficaz, é mais penetrante do que espada alguma de dois gumes, e penetra até a divisão da alma e do espírito e das juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e intenções do coração. Glória a Deus. Tudo isso é a palavra, não sou eu. Não é você quem faz tudo isso, é a palavra de Deus. Deixa que a palavra de Deus entre no teu coração.
Deixa que a palavra de Deus invada a tua alma. Deixa que a palavra de Deus entre no teu espírito. Deixa que a palavra de Deus penetre, como está escrito: eis que estou à porta e bato, e se alguém ouvir a minha voz, eu entrarei e cearei com ele, ele comigo. Deixa a palavra de Deus entrar no teu coração. Aleluia. Louvado seja Deus. Né? Deixa essa palavra poderosa entrar aí na tua casa, na tua família, no teu lar, no teu casamento, na tua situação, na tua história. Louvado seja Deus. Glórias a Deus. Entramos um pouquinho mais adiante e podemos ver aqui em Tiago capítulo 1, versículo 21. Pelo que, rejeitando toda a imundície e superfluidade de malícia, né? Recebei com mansidão, glórias a Deus, recebei com mansidão a palavra em vós enxertada, a qual pode salvar as vossas almas. Que palavra em vós enxertada é essa? É a palavra de Deus, é a palavra de Deus que pode salvar a minha alma. É a palavra de Deus que pode salvar aí a tua alma, meu irmão. É a palavra de Deus que pode salvar aí a tua alma, meu irmão. Louvado seja o Senhor, nosso eterno Deus. É na palavra de Deus que nós temos que estar firme. É na palavra de Deus que nós temos que meditar de dia e de noite, não se apartar da nossa boca a palavra de Deus. Lembra do que Deus falou para Josué? Ali após a morte de seu servo Moisés, Deus disse para Josué: não se aparte da tua boca o livro desta lei, antes medita nele de dia e de noite, para que tenhas o cuidado de fazer conforme tudo quanto nele está escrito. Meu irmão, minha irmã, nós precisamos fazer como a palavra de Deus nos ensina. Louvado seja Deus. Louvado seja Deus. Aleluia. Deus certamente, do meu ponto de vista, tem muito prazer e muita alegria quando ele vê que nós estamos praticando a sua palavra. Seria como nós não ser somente ouvinte da palavra de Deus, mas ser também cumpridores da palavra, ou praticantes da palavra de Deus. Lembra do que Jesus falou quando vieram sua família ali, e dentre eles falou para que o Senhor, que a sua mãe lhe chamava lá fora, e que estava sua família ali, resumindo, o Senhor disse: quem são minha família? Tipo assim, quem são meu irmão, minha irmã? Louvado seja Deus. Certamente o Senhor disse que a família deles são todos que ouvem a palavra de Deus e a praticam. Então, meu irmão, é a palavra de Deus que nós temos que a palavra estarmos atentos. Observa um pouquinho mais para diante. Chegamos aqui, ó. Louvado seja Deus, em 1 Pedro, capítulo 1, versículo 22, 23, 24 e 25. Purificando as vossas almas na obediência à verdade, que, claro, é a palavra de Deus, para a caridade fraternal não fingida. Amai-vos ardentemente uns aos outros, com um coração puro, sendo de novo gerado, não de semente corruptível, mas da incorruptível, pela palavra de Deus viva e que permanece para sempre. Porque toda a carne é como a erva, e toda a glória do homem como a flor do campo. Louvado seja Deus. Alô, como a flor da erva, perdão. Seca-se a erva e cai a sua flor. Escuta, mas a palavra do Senhor permanece para sempre. Você está se alegrando aí? Você está entendendo a palavra? Louvado seja Deus. Mas a palavra de Deus permanece para sempre. Você pode olhar para o seu jardim, se você tem um jardim. Você pode olhar para uma planta que você tem aí, que você estima ela, gosta muito dela e vê que ela é muito linda. Sim, não resta dúvida. Esta que de repente está dando suas flores e você admira essas flores. Mas não tenha dúvida disso, que essas flores hoje são bonitas, né? Louvado seja Deus. Mas amanhã ela muda. Mas a palavra de Deus não muda. Você está entendendo? Essas flores desta planta aí, uma hora elas murcham. Mas a palavra de Deus permanece como sempre foi. Essas flores, uma hora elas caem. Mas Deus certamente não deixa que nenhuma de suas palavras jamais caia. Não, as palavras de Deus não caem. Então é nas palavras de Deus que nós temos que estar firme. Louvado seja Deus. É no que Deus fala que nós temos que estar firme. Louvado seja Deus. Então veja só um pouquinho mais adiante. Olha só. Louvado seja Deus, aleluia. Glórias a Deus.
Olha, em Apocalipse, para finalizar, em Apocalipse capítulo 1, versículo 3, escute, bem-aventurado aquele que lê e os que ouvem as palavras desta profecia e guarda as coisas que nela estão escritas. Por quê? Porque o tempo está próximo. Então veja no que nós temos que aplicar mais tempo da nossa vida enquanto aqui nós estamos. É na palavra de Deus. A Bíblia diz que o tempo está próximo. A Bíblia diz que só mais um pouquinho de tempo, ou só mais um pouquinho de tempo, e o que há de vir virá e não tardará. Fiel é aquele que nos prometeu. Louvado seja Deus. Observa quando Jesus disse: santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. O profeta disse: achando-me as tuas palavras, logo as comi. E as tuas palavras foram, aleluia, a alegria e o gozo do meu coração. Quer dizer, isto é o que? As palavras de Deus. Que a palavra de Deus possa invadir a tua vida. Que a palavra de Deus possa entrar e ficar no teu coração cravada neste momento. Louvado seja Deus. Observa, para finalizar, aleluia, glórias a Deus, Santo Deus eterno, Rei da glória. Olha, Apocalipse 22, 6 e 7. E disse-me: estas palavras são fiéis e verdadeiras. E o Senhor, o Deus dos santos profetas, enviou o seu anjo para mostrar aos seus servos as coisas que em breve hão de acontecer. No versículo 7. Eis que presto venho, bem-aventurado aquele que guarda as palavras da profecia deste livro. Quer dizer, feliz é aquele que guarda as palavras da profecia deste livro. Feliz é aquele que guarda as palavras de Jesus. Você está entendendo? Quem sabe você está encontrando certa dificuldade para guardar estas palavras. Mas procura esforçar para guardar com você estas palavras. Olha que a Bíblia diz que o tempo está próximo. Só mais um pouquinho de tempo. E o que há de vir virá e não tardará. Está entendendo? Deus é bom. Aleluia. A sua palavra permanece para sempre. De geração a geração. A palavra de Deus permanece como sempre foi. A palavra de Deus não é acrescentada. A palavra de Deus também não se diminui. Louvado seja Deus. E toda a palavra de Deus ela é pura. Escudo é para aqueles que nele confiam. Sabe o que significa escudo? Proteção. Ande com a palavra de Deus, pois você andando aí com a palavra de Deus e praticando a palavra de Deus, você tem proteção. A melhor proteção que nós necessitamos é a palavra de Deus. Está entendendo? É a palavra do Senhor, nosso eterno Deus, nosso eterno Pai. Louvado seja Deus. Veja quando Deus fez o homem. Veja quando Deus ali, ele fez certamente Adão. Ele entregou a Adão a sua palavra. Para que Adão tomasse cuidado. Conforme o que Deus ordenou para que Adão tomasse cuidado. Deus deu a palavra certamente ali para Adão. Né? Você observa que Deus falou, por exemplo, para Adão, que de todos os frutos daquelas árvores que estavam sobre o jardim, Adão podia comer livremente. Porém, havia uma árvore e havia um fruto de que daquele fruto não era para comer e nem naquela árvore tocar. Então, veja, lá para o primeiro homem já foi dada a palavra de Deus para que o homem tomasse cuidado com aquilo que Deus estava ali falando. Quando ele descuidou, infelizmente, entrou então o pecado no mundo. A causa de ter entrado o pecado no mundo foi o descuido do homem com relação ao que Deus falou. E olha,
Não foi só o homem que descuidou, não. Tá bom? Foi a mulher também. Porque disse que a serpente era astuta. Era astuta. Você está entendendo? Então não é só você que acaba descuidando do que Deus fala, não. Não. De modo geral, são todos que acabam descuidando do que Deus fala, mas Deus vela para cumprir com o que Ele fala, ou seja, Deus vela para cumprir com a sua palavra. Quando Jesus diz que passará os céus e a terra, mas as minhas palavras não passará, você por aí já dá para entender um pouco do que então Jesus certamente estava falando. Observe que quando ele estava sendo tentado no deserto, ele citou esta palavra. Quando o tentador veio até ele, dizendo para ele, se tu és filho de Deus, transforma estas pedras em pães. Ele respondeu, ele diz, está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Está entendendo? É para mim e é para você tomar cuidado com a palavra de Deus. Você entendeu? Louvado seja Deus. Deus vela para cumprir com a palavra que Ele fala. Agora, quem tem que meditar na palavra de dia e de noite somos nós. Quem tem que praticar a palavra de Deus somos nós. Você está entendendo? Eu e você que temos que praticar a palavra de Deus. Não é só ouvir a palavra, não. Mas é também praticar a palavra. Você está entendendo? Você está aí neste momento, aleluia, medita na palavra de Deus, ocupa-te nela. Louvado seja Deus, exaltado é o Senhor. Glórias a Deus, louvado seja Deus. Amém. Fica com a palavra de Deus. Não se aparte da tua boca o livro desta lei, antes medita nele de dia e de noite, para que tenha cuidado de fazer conforme tudo quanto nele está escrito. Louvado seja Deus. Deus é bom. Deus é fiel. Deus é santo. Deus é maravilhoso. Deus te ama. Deus te ama. Você está entendendo? Deus te ama. Louvado seja Deus. Deus te ama. As palavras que Jesus anunciava quando ele estava neste mundo eram as palavras de Deus. Ele deu a sua santa palavra neste mundo também. Entendeu? Aleluia. As multidões admiravam da forma com que Jesus falava aquelas lindas palavras. Que a palavra de Deus é muito linda. A palavra de Deus ela é pura. Como purificará o jovem o seu caminho? Observando conforme a tua palavra. Salmo, o livro dos Salmos, nós temos ali a palavra dizendo, lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Você precisa, meu amado. Você precisa, minha amada, desta lâmpada para os seus pés, que é a palavra de Deus. Você precisa, aleluia, desta luz para o teu caminho, que é a palavra de Deus. Louvado seja Deus. Qual é a espada do Espírito? A espada do Espírito é a palavra de Deus. É com a palavra que você vai vencer. É com a palavra que você vai sair dessa situação. Entendeu? É com a palavra que você vai vencer este mundo que vem contra você. É com a palavra que você vai vencer essa situação. Aleluia. Veja o que falou Davi com relação ao gigante Golias. Davi certamente diz que Golias vinha contra ele com tudo que Golias queria vir. Estou resumindo. Porém, Davi diz que ia contra Golias no nome do Senhor dos Exércitos. Você está entendendo? Então, Davi venceu o Golias. Deus lhe abençoe.
A paz do Senhor Jesus. Fica com esta palavra. Deus abençoe.